Boa tarde para todos, né? São meio-dia 16, passou das 12 horas, recomenda-se boa tarde. Ao contrário do que comentou a professora Elizabeth, eu acho que ninguém dispensa apresentação. Tá? Primeiro, porque a vida é passageira. Segundo, porque nós sempre estaremos desempenhando uma determinada função, uma determinada tarefa, durante um certo tempo. E depois que isso passa, é normal o esquecimento, até a desinformação a respeito de quem era aquela pessoa, o que ela esteve fazendo. Isso faz parte da vida e não por outro motivo. Os lugares que mais dão certo se esforçam também pelos seus respectivos centros de memória, para de que, de alguma maneira, as pessoas não percam a noção sobre a história de um determinado lugar e daquelas pessoas que participaram daquela história. Mas, por exemplo, eu tenho certeza que vocês aqui não devem ter ouvido falar no nome de muitos professores importantes, até em nível nacional, que ajudaram a fazer a escola de educação física, né? Isso acontece. De um modo ou de outro, todos nós seremos esquecidos. Por isso que eu acho que ninguém dispensa a apresentação. E o mais importante é nós não nos aferrarmos às nossas personalidades, às nossas memórias pessoais, e sim tentarmos trabalhar em torno de princípios, valores, que no final o que vai ficar mesmo para a sociedade são princípios e valores pelos quais ela irá orientar toda a sua dinâmica. Tá? As pessoas são importantes? Claro que elas são importantes, mas é preciso tomar um certo cuidado com o culto a personalidades. O que nós devemos valorizar são realmente princípios e valores pelos quais uma sociedade entenda que deva caminhar e, a partir daí, sim, participarmos todos de uma construção social cada vez mais aprimorada. Então, dito isso, meu nome é Leandro Nogueira, eu sou formado aqui pela nossa escola, licenciado. Depois eu fiz o mestrado e doutorado na Universidade de Gama Filho e fiz lá por uma razão muito simples. Lá era o único lugar que tinha estudos na área de gestão esportiva, administração esportiva. Isso foi bom por um lado, ruim por outro, porque como era aqui no Rio de Janeiro, eu não tinha direito à bolsa. A bolsa é dada apenas para o professor que faz fora do estado. Eu até que gostaria de ter ido fazer na USP, na Unicamp, mas eles não tinham gestão esportiva. Santa Maria também não tinha, Federal do Rio Grande do Sul não tinha. E eu resolvi, então, fazer na Universidade de Gama Filho. E por que eu resolvi fazer em gestão esportiva? Porque eu trabalho com natação desde o início das minhas primeiras intervenções, como monitor, como professor. Eu fui monitor de esporte universitário aqui em 1975, né? Isso significa século XX, ainda pouco depois da segunda metade do século XX. Quem autorizou, inclusive, a minha monitoria foi a professora Maria Lenk, eu não sei se vocês já ouviram falar nela, ela dá nome a esse auditório. Foi ela que autorizou e, na época, eu tinha feito meu primeiro período com 17 anos, então ela olhou, isso é muito novo. Mas, como viu que o CR era alto, resolveu dar uma oportunidade, graças a Deus, e eu comecei com natação no esporte universitário, como monitor, aqui em 75, fui também em 76, 75 o segundo período, né? E 76 primeiro período. E em 76 mesmo, naquela época, não haviam muitas escolas de educação física no Brasil. Para vocês terem uma ideia, haviam menos de 80 escolas de educação física no Brasil todo. Hoje o Brasil é o país que tem o maior número de escolas de educação física do mundo. Mais do que Estados Unidos e mais do que China. E esse talvez seja um número exagerado de escolas de educação física, porque nós temos um problema na nossa cultura
que é justamente a falta de planejamento. E isso nos causa alguns problemas, entre eles esse, né? E dentre as nossas escolas de educação física brasileiras, a nossa escola, Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é a maior escola de educação física pública do país. Não existe nenhuma outra escola que se compare à nossa em números. Nós somos a que tem o maior número de cursos, nós temos 5 cursos, são 2 de educação física, com 3 entradas, porque o curso de bacharelado tem 2 turnos. Nós temos 3 cursos de dança e entram por ano 480 alunos. Para vocês terem uma ideia desse número, a USP, a Universidade de São Paulo, entram nos cursos de educação física deles, que são 3 cursos, um de licenciatura e são 2 bacharelados, entram 100 alunos por ano. E no curso de educação física da USP, não temos 500 alunos. Aqui a nossa escola de educação física tem 2.500 alunos apenas de graduação. Isso pode ser uma virtude e, ao mesmo tempo, um tremendo encargo, porque a nossa estrutura, até por uma questão de planejamento, ela é idêntica à da época em que eu era estudante. Idêntica, não é igual, mas ela cresceu muito pouco em relação à época em que eu era estudante. E isso nos traz um problema imenso, né, de atendimento aos alunos, que nós queremos que sejam os mais bem formados e que disseminem na sociedade uma visão mais evoluída de educação física, esportes e dança. A Universidade Federal de Minas Gerais são 120 alunos por ano e só tem 2 cursos, licenciatura em Educação Física e bacharelado. A Universidade Federal Fluminense só tem um curso, licenciatura em Educação Física, e recebe 60 alunos por ano, 30 por semestre. E a universidade que tem um tamanho um pouco maiorzinho é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma universidade também muito bem conceituada, tem um ótimo curso de mestrado e doutorado, e que tem 4 cursos. Um de licenciatura em Educação Física, um de bacharelado em Educação Física, um de Fisioterapia, que não está na Faculdade de Medicina lá, e um de Dança. Mas com tudo isso, eles recebem 220 alunos por ano. Então nós somos muito crescidos. E as nossas responsabilidades são imensas. Tá? E estamos tentando a adequação em relação a isso por várias frentes. Que, é claro, não vamos comentar todas aqui em detalhes, porque o nosso assunto tem a ver com gestão de escolas de natação e uma introdução que vai falar, inclusive, sobre as questões de planejamento, porque se é difícil aqui, na sua escola de natação, se você não planejar, você simplesmente quebra e perde, talvez, a sua única fonte de renda. E a gente vai explicar que isso pode ter um comprometimento sério com a sua carreira, inclusive dentro da própria educação física. Tá? Mas nós estamos tentando, né, melhorar condições de salas de aula. Esse auditório foi reformado, estamos estabelecendo um convênio com o Ministério do Esporte para a recuperação das 2 piscinas, principalmente a maior, inclusive com aquecimento. Um projeto olímpico está em curso para que nós tenhamos instalações até de vestiários de alto nível, que nós precisamos disso. Nossos vestiários eles são insuficientes e não estão no estado bom, e a reforma deles não é uma coisa barata, e nós temos que aproveitar esse momento, que é o momento da Olimpíada, porque quando passar esse momento, não é que seja impossível, mas vai ficar difícil, tá? E tudo para que, de fato, essa escola não seja apenas crescida no número de vagas que ela oferece, mas para que ela seja realmente compatível com aquilo que nós queremos de qualidade no ensino superior. Tá? Eu sou do departamento de corridas, eu entrei aqui por causa da natação, há 20 anos atrás eu fiz o meu concurso, passei, né? Depois eu introduzi a disciplina hidroginástica, hoje é a disciplina com a qual eu estou mais envolvido,
porque, entre outras coisas, eu virei diretor em 2011. Não estava pensando em ser diretor, mas, por forças de diversas circunstâncias, acabei me tornando diretor em 2011. Acabando o mandato, é evidente que, além da disciplina de hidroginástica, eu voltarei também a atuar com natação, que foi a disciplina que me introduziu aqui na Escola de Educação Física e pela qual eu entrei no concurso. E eu cheguei aqui em 94, mas eu comecei a trabalhar com natação, como eu disse para vocês, em 75 como monitor. E em 76 mesmo, como era pequeno o número de escolas de educação física, eles aceitavam que os estudantes de educação física, a partir do 4º período, atuassem em escolas com uma autorização especial das secretarias estaduais, municipais. Dava-se o nome disso de licenciatura provisória, que você tinha um determinado tempo para usar essa licenciatura provisória e depois você tinha que apresentar um diploma, senão ela era retirada e você não poderia dar aulas, né? E eu comecei com licenciatura provisória a trabalhar em escolas desde 1976 também. E a maioria das escolas, nós sabemos, não tem piscinas. Mas eu gostava muito de natação, apesar de ter praticado handebol, basquetebol e tudo, fui nadador. E consegui, na época, um convênio da escola particular com um clube local. Eu ficava próximo a um clube local, esse clube tinha uma boa piscina, a piscina não era utilizada na maior parte do dia. Durante a semana conseguimos um convênio, porque não sei se vocês sabem, mas os clubes são todos eles de utilidade pública. Eles, para serem criados e autorizados, eles precisam se comprometer com esse quesito de utilidade pública. Fizemos o contato, deu certo, e aí, logo na minha primeira atividade como professor, passamos a incluir natação nas aulas para os estudantes daquela escola de educação física, né? E depois disso eu fui convidado para trabalhar em outros locais, coordenando. Trabalhei numa escola que construiu uma piscina de 25 metros, até hoje existe essa escola, é grande, ela aumentou, e construiu uma piscina de 25, uma outra menor, de 10 por 5. Fui convidado em 77 para ser o coordenador, né? E eu ainda não estava formado, porque na verdade eu me formei no final de 77, então ainda era acadêmico aqui, quando surgiu o convite. E desde então eu comecei nessa escola que eu fui trabalhar em 77, que tinha uma piscina. Havia educação física no currículo, mas havia também, por parte da direção da escola, o desejo de que a escola fosse aberta ao público e que fosse gerenciada como uma escola de natação que captasse recursos. Então, desde cedo, praticamente sem estar formado, eu me deparei com duas coisas. Primeiro, tentar ser um bom professor de natação. Tentar, de fato, com que o programa de natação fosse reconhecido como positivo pelas pessoas que estivessem lá atuando no programa. Crianças, adolescentes, adultos, os pais das crianças, inclusive, né? E com a necessidade de conhecer um pouco de gestão para que, de fato, a escola captasse recursos dentro daquilo que era o objetivo da direção. Captar recursos e atrair alunos, né? Porque alunos de fora iriam ver aquela escola com aquela piscina bacana e coisa e tal. Porque não, olha que escola bonita, talvez eu matricule meu filho aqui. Então, desde esse período, eu comecei a ficar envolvido efetivamente com essas questões. E daí a minha busca, anos mais tarde, depois de formado, por estudos nessa linha, que eu fui realmente amadurecer durante o mestrado e, após isso, durante o doutorado. De lá para cá, de 77 até aqui, eu acumulei outras experiências com gestão de escolas de natação. E eu pretendo passar para vocês um pouco daquilo que eu pude recolher, né, do ponto de vista da experiência, do estudo em cima dessas questões. Vou comentar isso sob a forma de uma introdução aos fundamentos da gestão e, ao mesmo tempo, localizando especificamente esses fundamentos em relação à realidade de escolas de natação. Tudo que eu falar aqui
eu vou, como se costuma dizer, puxar a brasa da sardinha, nesse caso, para o assunto que é natação. Tá? Então vamos lá. Vamos entender, antes de mais nada, o que é essa realidade que nós vivemos, né? Esse mundo em que nós estamos aqui habitando, nesse instante histórico, ele é um mundo dominado pela ideia do capitalismo, né? O problema do capitalismo é que é um sistema basicamente autocentrado na reprodução ampliada e incessante do capital. O que importa é ampliar o capital. Tudo o mais é secundário, ou é ocioso, ou não interessa. Tá? Primordial é a ampliação contínua do capital. Esse é um sistema em que as pessoas são mais valorizadas pelo que têm, não pelo que sejam, não pelo que possam ser. Serão valorizadas no que possam ser, se esse ser estiver a serviço da ampliação do capital. Se não for isso, não vão ser muito valorizadas. Por exemplo, professores. Quando vocês estiverem dando aulas, todo mundo aqui é da licenciatura? Quem é da licenciatura? Certo. Bacharéis, ok. Todos, entretanto, vão exercer funções docentes. A maioria vai exercer funções docentes. Vai estar auxiliando alguém num programa de atividades físicas, dentro ou fora da escola. Quando você está fazendo isso, você não está alterando a riqueza do país. O professor, no trabalho dele, ele não exerce uma atividade econômica. Ele não muda a riqueza do país. Pelo contrário, num certo sentido, ele está gastando energia, ele está gastando o tempo, que é o mais precioso dos recursos. O tempo é uma coisa que você gasta, ele não volta mais, de jeito nenhum. O dinheiro você talvez até recupere, mas tempo não. E a riqueza do país aumenta? Não, nós vamos sair daqui dessa palestra e o Brasil não terá aumentado o PIB em nada, nem no estado do Rio de Janeiro. Por isso, se não houver um entendimento claro do valor da educação, ela vai ser desvalorizada. Ela vai ser desvalorizada e aqui no Brasil ela é altamente desvalorizada. Exatamente porque os nossos líderes políticos não se iludam com campanhas políticas, eles vão falar muito sobre educação, saúde, mas eles não valorizam em nada educação ou saúde. Eles só valorizam naquilo que seja para, como se diz normalmente, enxugar gelo, né? E dar uma aparência de que as coisas estão sendo cuidadas. Mas, realmente, a prova de que não há valorização, por exemplo, até hoje nós não temos democratizado no Brasil a escola de tempo integral, pessoal, que é uma coisa que já acontece nos países que dão certo há muitos anos, há mais de meio século. Escola de tempo integral, pública e de qualidade para todo mundo. Quem quiser particular, tudo bem. Você até vai lá e pague uma fortuna, mas a escola pública é boa, é de qualidade. O Brasil, nesse sentido, evoluiu, inclusive. Nós temos muitas escolas públicas boas e hoje as boas escolas públicas são uma exceção. E não são de tempo integral. Outra, nós ainda temos um número muito grande de analfabetos no país, isso já é para ter terminado há muito tempo. Isso só acontece porque realmente não se valoriza a educação, não se valorizam os professores, não se valoriza a escola. Então, tudo que vocês ouvirem a esse respeito, infelizmente, é conversa que não é muito séria. E como a educação não é valorizada, a ideia não é valorizada por quê? Porque eles entendem que só dá despesa, só resulta em gasto. Por isso o professor recebe mal, a escola não é bonita, os alunos não têm condições adequadas de aprendizado, e às vezes o aluno não aprende nada, mas ele passa assim mesmo, ele vai passando. Ele passa da terceira para a quarta série, da quinta para a sexta, para a sétima, chega no segundo grau, vamos ver o que vai dar. E o que vai dar? Acontece uma coisa curiosa nesse Brasil. O Brasil forma um número de estudantes de segundo grau que é menos da metade do que a população em idade de segundo grau deveria estar se formando. E forma mal. Tá? Nós deveríamos ter mais de 10 milhões
de estudantes no segundo grau. O Brasil forma menos de 5 e forma mal esses menos de 5. Poucos desses têm condições, inclusive, de estarem no ensino superior. Quer dizer, a história é por conta disso. Valoriza-se pouco a educação, não se dá atenção e aí ficamos com esses problemas. Então, nós, professores, temos essa dificuldade, não somos devidamente valorizados nessa nossa sociedade. E, às vezes, além dos nossos empregos, que nós vamos tentar que sejam bons locais de trabalho, que ajudem a construir a nossa história de vida, nós vamos tentar, em alguns casos, iniciativas de gestão em determinadas atividades que nós mais dominemos. Por exemplo, no meu estudo que eu fiz para o mestrado, eu conheci um professor brasileiro que era gestor de escolas de basquetebol. Ele foi um jogador de basquetebol, gostava de basquete, se formou aqui na nossa escola de educação. Só que coisa curiosa, brasileiro, uma escola de basquetebol nos Estados Unidos. De natação conheci vários, outros eu conheci em ginástica, ginástica rítmica, ginástica esportiva mesmo, com todos os equipamentos. E eles estão disseminando escolas dessa linha. Por quê? Porque os empregos que eles possuem como professores não estão realmente satisfazendo aquilo que eles querem para o futuro deles, para eles construírem a história de vida deles. Então, essa é a questão de um mundo dominado pelo capitalismo, como o nosso, e que causa, às vezes, essas situações de pouca valorização, e aqueles que são bons no que fazem tentam, de uma certa forma, contornar essa situação ou resolver essa situação de modo especial, buscando formas de renda que sejam compatíveis com uma construção maior de vida. É um mundo em que os bons empregos são escassos, pessoal. Bom emprego é aquele que lhe concede uma boa remuneração, você trabalha um determinado número de horas que te permite viver graças ao trabalho e não viver para o trabalho. E bom emprego é aquele que permite você planejar a sua vida, planejar o seu futuro. O que você vai ser daqui a 10 anos? Será que você vai estar num emprego que vai lhe dar condições de comprar o seu apartamento, por exemplo, num lugar bom para que você possa viver? O bom emprego tem que ser algo nessa linha. É um mundo sem segurança econômica. Muitas pessoas trabalham sem direitos trabalhistas e quando vão reclamar, correm o risco de serem demitidas. E o mercado de trabalho hoje, a minha impressão é que ele piorou da época em que eu era, bem mais jovem do que vocês. Porque na minha época havia o seguinte, as pessoas diziam, estuda, faz faculdade, que você vai conseguir uma situação boa, você vai conseguir empregos bons. Em grande parte isso foi verdade para mim. Mas hoje em dia muita gente faz faculdade, estuda, se especializa e acaba mudando de carreira porque não está tendo a valorização devida na carreira. É um mundo em que o trabalho decente, a segurança econômica realmente estão escassos. E aí surge a atitude empreendedora, uma opção, uma tentativa de trabalho e ocupação que possa, por assim dizer, dar uma possível resolução nessa questão. Bom, para você pensar em empreender, para você pensar, por exemplo, em criar uma escola de natação, é importante que você tenha algumas noções fundamentais sobre administração, sobre gestão, sem as quais você pode ter até um sonho legal sobre uma escola de natação e, infelizmente, esse sonho virá um tremendo pesadelo. Não apenas quebrando a sua escola de natação, como você acumulando dívidas que você nem imagina. E aqui no Brasil, existe um discurso em relação ao empreendedorismo que ele não é um discurso completo. Fala-se muito em valorizar a atividade empreendedora. Vamos abrir firmas, vamos abrir tudo que for possível, né? Mas ninguém fala no que é fechar uma empresa. Ninguém diz isso. E pessoal, eu digo a vocês, fechar uma empresa é pior do que terminar um casamento. O casamento, de repente, você termina com uma pessoa
e essa pessoa é uma pessoa bacana e você, civilizadamente, resolve a situação, cada um segue o seu caminho, às vezes continuam amigos, apesar do casamento não ter dado certo, porque o fato do casamento não ter dado certo não significa que as pessoas não sejam pessoas boas, né? Agora, a firma quebra, você precisa fechar a firma, você não consegue fechar facilmente e as contas continuam vindo quando você não está mais faturando nada. É uma perversidade que existe nesse país, por isso eu digo o seguinte, quer abrir mesmo uma firma, quer abrir mesmo uma escola de natação, tá legal, mas pense em um monte de coisas, entre essas coisas, uma série de questões relacionadas à gestão. Tá? Se não, é melhor você não abrir, é melhor você tentar trabalhar com natação, veja os melhores lugares possíveis, use o seu dinheiro que você receber da melhor forma possível e você talvez descubra que vai ser mais feliz sem ser um proprietário de alguma escola de natação. A administração, ela é basicamente a utilização racional de recursos para a realização de fins determinados, fins planejados. Esses recursos nós vamos observar exatamente o que eles são daqui a pouco. É uma atividade exclusivamente humana, o homem, somente o ser humano é que realmente administra coisas, os animais eles vivem na base da natureza, do instinto. O ser humano não, ele planeja, ele organiza, ele aprimora os processos de administração muito além da natureza. Abrange as dimensões, tanto individual como coletiva, em todas as sociedades. O que eu quero dizer com isso? Você tem uma responsabilidade com a administração da sua vida. Tá? Quer você admita ou não, você tem que cuidar do seu nariz, você tem que pensar no seu futuro e não pode ficar sempre dependente do que o seu pai e da sua mãe querem que você seja e nem pode ficar jogando nas costas deles as responsabilidades que você vai ter que assumir ao longo da sua vida. Tá? E isso é algo que você tem que ir praticando sempre. E eu costumo dizer, comece a pensar no que você quer fazer ou quer estar daqui a 5, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Tá? Comece a pensar em você quando você não estiver mais com 20 e poucos anos de idade, mas, por exemplo, 45 ou 50. Esse exercício vai ajudando você a enxergar algumas coisas e, quem sabe, planejar melhor a sua vida. E é um processo que não tem fim. Né? A utilização racional dos recursos determina a adequação aos fins que são planejados e da forma mais econômica possível. Todos os recursos nossos, nós vivemos em um mundo em que os recursos são esgotáveis. Tá? Não existe recurso que seja inesgotável, eles são esgotáveis. Está aí São Paulo, que não me deixa mentir, que não soube administrar a água e está faltando água. É aquela coisa, é a maior cidade do país, 11 milhões de habitantes. Mas como não temos cultura de planejamento, como não sabemos usar a água, aliás, desperdiçamos muita água, que é algo que o professor de natação, para abrir uma escola de natação, tem que pensar com muita seriedade, o tratamento da água, o uso da água. São Paulo é a maior cidade hoje do Brasil sem água. Né? E isso é complicado, é relaxamento, é má administração, é descaso político, porque quando você vê países como Israel, por exemplo, que tem metade do estado do Rio e metade de Israel está no deserto e não falta água, como é que pode uma coisa dessas? Como é que pode um país que é pequeno, metade dele está no deserto e não falta água? A Califórnia, o estado mais rico dos Estados Unidos, está em seca nesse momento, pessoal. E eles estão se preparando para uma seca que deve durar 10 anos. E eles continuam plantando. E estão dizendo que por causa dessa seca eles devem perder 3% da produção agrícola. Olha só, 3%. Estão fazendo várias campanhas de uso pela água e com tudo isso, o americano, o californiano, em média, usa 800 litros de água por dia. Que eles estão dizendo que é um exagero, porque o australiano e o israelita usam 400 litros. Então, eles estão fazendo várias campanhas educativas para que o americano use uma quantidade menor de água sem afetar a qualidade de vida deles. Estão multando, quem está desperdiçando água, eles estão multando, não estão permitindo irrigação de gramas. Na Califórnia, as gramas estão todas amareladas,
Tá? Estão levando equipamentos gratuitos para as casas dos californianos para que eles controlem melhor o uso da água, mas estão punindo com multas também quem desperdiçar. E São Paulo, o que faz? Emporcar o Tietê. O Tietê já foi rio de travessias de natação, pessoal. A professora Maria Além, que dá nome a esse auditório, ela fez várias travessias do rio Tietê. O rio Tietê poderia ser para São Paulo o que Londres tem no Tâmisa e o Sena é para Paris, que eram dois rios também, principalmente o Tâmisa, que estava altamente poluído. Está recuperado o rio Tâmisa. Sena em Paris, se você jogar um cigarro no Sena, você corre risco de multa violenta mesmo, porque eles não estão permitindo nada que degrade o rio. E não se faz nada com relação ao Tietê de útil, pelo contrário, se piora a situação. Então, os recursos em gestão são fundamentais e quem vai trabalhar com a ideia de escolas de natação precisa levar em conta que a água é o nosso recurso mais precioso e que vai ter que realmente ser bem trabalhado, né? A utilização dos recursos envolve tanto elementos materiais, conceituais e de coordenação do trabalho humano. Recursos materiais, tudo aquilo que você vai necessitar para tocar a sua escola de natação. Conceituais é o conhecimento que você vai colocar na utilização desses recursos materiais. E coordenação do trabalho humano, porque você não vai trabalhar sozinho. Você vai trabalhar com pessoas. Essas pessoas precisam ser bem coordenadas. Você vai trabalhar, por exemplo, com colegas professores. Você vai precisar de uma pessoa na secretaria e que seja uma pessoa confiável, capaz também. E essa sua liderança vai ser tão importante quanto todas as outras questões que você tenha que levar em conta. Os elementos materiais correspondem, portanto, aos chamados meios de produção, tudo que você usar, e que a piscina é um meio de produção. Os filtros, as bombas que acionam os filtros, são os meios de produção. Tá? Os elementos conceituais consistem nos conhecimentos e técnicas que são acumuladas ao longo da história e aquilo que você conhece sobre o assunto, aquilo que você conhece sobre natação, sobre tudo, natação infantil, natação para adolescentes, natação para adultos, conhece hidroginástica? Ótimo. Como organizar o trabalho, como cuidar das finanças, tudo isso nós chamamos de elementos conceituais. E os chamados recursos relativos à coordenação do trabalho humano, nós tratamos no âmbito da gestão dos recursos humanos. Quando se fala em gestão dos recursos humanos, é sempre bom levar em conta que os recursos humanos são recursos para os seres humanos, para que eles se sintam bem trabalhando e para que a sua escola de natação seja boa para você e para todos aqueles que trabalhem nela. Tá? Nas funções, nós destacamos inicialmente a produção. O que isso tem a ver com uma escola de natação? Você vai produzir o quê? Você vai produzir programas de ensino da natação, pode ter até programas de treinamento, se achar que isso vai ser interessante. Você vai ter programas de hidroginástica, poderá ter programas com reabilitação aquática, depende se você vai incorporar na sua escola de natação um fisioterapeuta que seja especializado em hidroterapia, por exemplo. Tudo isso, todos esses programas representam a produção do trabalho de uma escola de natação. E hoje em dia não se discute apenas o que você vai oferecer, tá? Porque há várias escolas de natação. No Rio de Janeiro são inúmeras as escolas, mas a questão é, como é que cada qual organiza o seu programa? É aí que está a diferença de uma escola para outra. E é aí que está o que determina que uma escola exista durante muitos anos e outra deixe de existir com 2 anos ou 3 anos de funcionamento. Isso pode ter uma influência realmente muito grande. Como é que você organiza os seus programas do ponto de vista didático, pedagógico? Como é que você lida com os processos de ensino? Será que os alunos realmente aprendem da maneira adequada? Será que as pessoas percebem isso? Que os filhos,
as pessoas que praticam estão realmente tendo um programa que está fazendo diferença na vida delas? Se isso acontece, a sua escola de natação continua existindo. Se isso não acontece, ninguém é obrigado a fazer natação numa escola de natação, simplesmente as pessoas vão embora e você fica sem alunos. Então, uma questão da produção significa oferecer programas, mas com a qualidade que esses programas necessitam ter para que, de fato, haja a possibilidade de você continuar existindo. Finanças, esse é um assunto importantíssimo. Você abre uma escola de natação, você precisa de recursos para que ela funcione, recursos financeiros. E esses recursos vão vir de mensalidades que serão pagas pelas pessoas. E quando esses recursos entrarem, aliás, quando vocês conseguirem ganhar algum dinheiro, seja por estágio, seja por trabalho, aprendam uma coisa que é muito simples de se falar, mas a maioria das pessoas não praticam. Tá? A maioria das pessoas realmente não dá o valor devido. O funil, pessoal, tem que ser funil de verdade mesmo, bem amplo na captação do dinheiro, e a saída tem que ser a mais apertada possível. Tá? O dinheiro tem que entrar na maior quantidade que você puder e a saída na menor quantidade possível. É assim que funciona a coisa. O problema é que muita gente fala sobre isso, praticar é outra coisa. Né? Começa a ganhar um pouquinho mais, poxa, esse celular é tão bacana, né? Quanto custa? Esse celular, R$2.000, mas aí você pode pagar em 30 vezes de menos de R$100, e aí você vai e compra. E, na verdade, esses 30 de R$100, tem juros nessa história, vai acabar pagando 2 celulares, e quando você termina de pagar, já saiu o 4S, o 5S, o 6S, e você está com um celular que vale atualmente não R$2.000, R$600, e olhe lá se alguém vai comprar ele da sua mão. Então você tem que saber como é que você vai usar o seu dinheiro. E no caso de uma escola de natação, isso é ainda mais importante, porque os seus alunos, eles podem vir numa época em determinado número, pode até aumentar esse número de alunos, dependendo do seu programa, mas também pode diminuir. E pode diminuir de um jeito que você não consiga pagar tudo aquilo que precisa ser pago em uma escola de natação. E tem muita coisa para pagar, pessoal. Tem que pagar professores, funcionário da secretaria, funcionários da limpeza. Você tem que pagar o cloro, a conta de água, luz, telefone e os impostos. Os impostos, como hoje nós temos uma estrutura unificada de impostos, a estrutura do Simples, né? Você paga previdência social, você também paga fundo de garantia, e o custo dos impostos em geral é de quase 30% daquilo que você arrecada. Olha só que coisa interessante. O governo, em impostos, ele se aproxima da metade de tudo aquilo que você fatura. Por isso, não é fácil abrir uma escola de natação. Você tem que pensar com muito cuidado, inclusive, em quanto vai cobrar para você poder arrecadar e pagar tudo isso. E cuidado com as épocas em que o dinheiro está entrando em grande quantidade, porque tem as épocas em que ele entra em menor quantidade. Então, quando ele entrou em grande quantidade, parabéns, lembra daquele conceito do funil bem apertado embaixo. Gaste apenas com as coisas que fazem a diferença e que importam. Tá? Não atrase pagamento de ninguém, não atrase impostos, não deixe a piscina sem cloro. Sim, hoje em dia não pense numa escola de natação em que a piscina não seja aquecida. Tá? Então, cuidado, porque as máquinas do aquecimento, às vezes, dão defeitos e os custos para a manutenção não são baixos. Então, tenha sempre esse dinheiro separado, porque você vai garantir o funcionamento da sua escola. E não gaste em nada que não seja realmente importante para que você avance adiante. Tá? O marketing é algo que você deve levar em conta na medida do possível. Por que na medida do possível? Porque marketing é uma coisa boa? Sim, mas custa dinheiro. Existem 3 tipos de marketing. O marketing mínimo, que é basicamente, você abriu a sua escola
e as pessoas comentam sobre a escola, boca a boca, tá? E você, às vezes, pode fazer uma divulgação disso virtualmente. Você monta uma página na internet, uma página própria ou uma página associada em redes sociais, vai lá e divulga a sua escola. Isso nós chamaríamos de marketing mínimo. Tá? Você vai ter um custo? Vai, porque precisa ter computador, precisa ter conexão de banda larga à internet, mas o custo desse marketing, ele não é tão pesado assim. Existe um marketing médio, no qual você pode, por exemplo, bolar outdoors, né? Você coloca 1 ou até 4 outdoors em locais estratégicos. Você pode botar propagandas em veículos coletivos da tua escola de natação. Você pode distribuir folders, né, em consultórios médicos, por exemplo, em cursos de língua estrangeira, em locais que utilizam outros serviços educacionais e nos quais você tenha um bom contato, uma boa relação. Isso tudo ajuda a divulgar bastante. Tá? O marketing agressivo raramente é usado por escolas de natação, porque ele requer muito dinheiro, é muito pesado. Ele é mais usado por fabricantes de medicamentos, ele é mais usado por fabricantes de automóveis, anunciantes de bebidas, porque você precisa investir milhões de reais, inclusive colocar televisão na história. 1 minuto de televisão é uma fortuna, dependendo do horário, então, é uma fortuna impagável. E no caso das escolas de natação, ficamos normalmente no marketing mínimo e no marketing médio. Agora, no marketing mínimo existe uma coisa muito importante, que é o chamado marketing boca a boca. Tá? O bom trabalho, a boa reputação da escola de natação, ela traz uma publicidade que é exatamente aquilo que falam a seu respeito, que pode ser imbatível. Você não distribui um folder, não distribui um outdoor, e, no entanto, as pessoas podem fazer fila para fazerem aula na sua escola de natação. Depende daquilo que está sendo feito na produção do seu trabalho. Como os seus professores atuam, como o seu programa é organizado, como os alunos dizem e aproveitam efetivamente as aulas do seu programa. Isso realmente pode ser muito poderoso. Alguém aqui já ouviu falar do Dr. Ivo Pitangui? Alguém já ouviu falar do Dr. Ivo Pitangui? É um dos mais famosos cirurgiões plásticos do mundo. Talvez o cirurgião plástico mais famoso do mundo. Ele tem uma clínica no Rio de Janeiro, ele já está com 80 anos. Mas ele tem uma clínica no Rio de Janeiro, ele ainda dá aulas nessa clínica para médicos do mundo todo, inclusive Estados Unidos e Europa. Alguém já viu alguma propaganda do Dr. Ivo Pitangui na televisão? Não tem. Ele não faz propaganda de nada. As pessoas só de ouvirem o nome dele, Dr. Ivo Pitangui, já sabem que se trata do crème de la crème, né, como dizem os franceses, do melhor dos melhores. E a sua escola de natação pode adquirir essa reputação. Claro que não é da noite para o dia, mas pode chegar dali a uns 4 anos, 5 anos, no máximo, que as pessoas não vão precisar que você distribua folder, não vão precisar ver o nome dela em algum ônibus, nem outdoor. Elas, de ouvirem falar o nome, elas já saberão que é uma excelente escola de natação e ainda vão indicar a escola de natação para amigos, filhos de amigos e tudo mais. Mas aí depende da produção, como eu disse, do cuidado que você vai ter na organização dos programas. Tá? A última função, recursos humanos. Essa função é importantíssima, porque todas as demais dependem dela. A produção precisa ser muito bem feita, sim, mas vai depender dos recursos humanos, da qualidade dos recursos humanos envolvidos nessa produção. Então, entre esses recursos humanos, professores. Sempre que eu dirigi escolas de natação, eu sempre quis trabalhar com professores formados. Formados e ainda investindo na capacitação deles. Pagando, por exemplo, certificações internacionais em natação ou em hidroginástica. Porque professores vêm do exterior, vêm dar cursos aqui, ou você quer esse professor atuando
Então você deve investir na capacitação dele, senão fica o mesmo sempre, sem a motivação da evolução, e você precisa que todos evoluam, não apenas você. Outra coisa, o bom professor tem que ser bem pago. O valor a ser pago tem que ser o melhor do mercado, simplesmente isso. Tá? Eu já fui gestor de uma escola de natação por mais de 20 anos. Ela, geograficamente, assim que eu posso usar o termo, ela estava localizada em frente com um clube popular da cidade. Tá? E ao lado dela, do outro lado, o clube da elite da cidade. Olha que coisa engraçada. E eu ali no meio. Tá? A menos de 1 quilômetro de distância eu tinha o SESC. O SESC, que era o maior do estado, com a maior piscina do estado, oferecendo aulas de natação para os filhos dos comerciários a preços muito mais em conta. Tá? E um pouco mais adiante, 2 quilômetros, havia também um clube, um grande clube, com uma piscina boa, oferecendo escolas de natação. A concorrência ali do lado e eu com a menor piscina, 16 por 8 e uma outra piscina menor de 8 por 6. Tá? E fiquei mais de 20 anos dirigindo essa escola de natação. Agora, algumas coisas só haviam na nossa escola. Por exemplo, todos os professores eram graduados e pós-graduados, e eram profissionais mesmo. Tá? Nenhum professor na escola de natação que eu dirijo vai botar uma musiquinha para dar aula de hidroginástica, vai mandar o exercício ser feito e não vai prestar atenção no que está acontecendo na piscina. Tem que prestar atenção, e quando der a aula, eu quero que fale do nome de cada um dos praticantes durante a aula, que veja o exercício, que corrija cada exercício, que elogie quando cada exercício está sendo bem feito, porque as pessoas numa aula de hidroginástica, numa piscina, não tem espelho na piscina, elas não se olham, você tem a refração, mesmo que elas se olhem, elas vão ver imagens deformadas. O professor de cima tem uma posição melhor, ele vê todo mundo, e o aluno precisa desse retorno. Ele está fazendo alguma coisa, como ele vai saber se está sendo realmente feito de modo correto? Você que tem que informar isso, certo? Na natação, a mesma coisa, toda a atenção, inclusive dos menores aos maiores, né? Dos menores, porque crianças, você tem que ficar com a atenção sempre redobrada. E o número de crianças também tem que ser bem controlado. Determinadas turmas não podem ter mais do que 6 alunos. Mais do que isso é um risco real para o professor e principalmente para os alunos. E quando eu falo em risco, é risco de vida, pessoal. Não é risco de dar errado, não. Todo mundo associa natação, piscina, sol, tudo de bom, tudo legal. As pessoas morrem em piscinas. Adultos podem morrer de mal súbito. Muita gente que faz natação e hidro é de meia idade e são idosos. São sintomáticos de algum problema de saúde. Hipertensão, diabetes, obesidade, fibromialgia, osteoporose, osteoartrite, alguns têm depressão. Você dá uma bobeira com um desses, porque às vezes tem a pessoa que tem um pacote, né? Tem um pacote todo. A pessoa é obesa, é hipertensa, é diabética e ainda está deprimida. Olha só, você como professor lidando com essa situação. Se você não prestar atenção, um mal súbito nessas circunstâncias pode ocorrer. E aí, não é só a sua escola de natação que vai realmente para o ralo, até mesmo a sua carreira. Tá? E eu falo isso, as pessoas em geral não levam a sério. Eu conheço professores excelentes que passaram, professores inclusive de renome internacional, que passaram pelo dissabor de lidarem com uma morte em piscina durante o momento que eles estavam ali na atuação. Eram os responsáveis e a pessoa morreu. Olha só que situação séria. Então eu preciso de professores profissionais o tempo inteiro. Tá? Sem essa de descuidar. É que nem andar de motocicleta, pessoal. Tá? Eu sou bem rigoroso nesse ponto. Todo mundo sabe que dirigindo automóvel você tem que ter 100% de atenção, não é isso? Quem é que dirige automóvel aqui? Você tem que ter 100% de atenção, não é? Você tem que estar ligado no trânsito e tem que estar ligado nos outros, não é isso? Para isso você tem aqueles espelhinhos, inclusive, te ajudando.
Finalmente, né, nós temos de fábrica no Brasil os 2 espelhinhos laterais, mais o retrovisor. Tem que ser assim, né? Porque às vezes você está fazendo tudo certo, mas alguém vem e faz uma bobagem junto com outras pessoas e acaba te atingindo. O motociclista, ao invés de 100%, tem que ter 1000% de atenção. Ele está num veículo muito instável e um desequilíbrio qualquer, ele pode morrer não só da queda, às vezes não é nem a queda que mata, é o caminhão que vem logo em seguida a queda dele, não tem tempo de parar, e ele e o asfalto vão fazer parte de uma única coisa naquele momento. Então, natação é a mesma coisa, é 100%, atividades aquáticas, pessoal, 100% de atenção com os alunos, o tempo inteiro. Para isso, eu preciso ter os meus recursos humanos, os melhores professores e os mais bem pagos. Tá? Nessa escola de natação, durante mais de 20 anos, sem problemas, deixei porque o acúmulo das minhas atividades não permitia mais tempo para que eu me dedicasse a ela, não dava realmente. Essa história de ser diretor, essa história de assumir consultorias, participar de pesquisa junto ao Ministério do Esporte, chega um momento que você não tem nem condição de ser personal trainer, muito menos de administrar uma escola de natação. Porém, ela continua lá. Temperatura da água média nossa é de 31 graus, 30 a 31 graus. Poucas piscinas no Rio de Janeiro têm essa temperatura média. Tá? Tratamento da água tem que ser um tratamento que precisa água azul, límpida, bem cuidada, que você vai ter dificuldades em relação a isso se você não cuidar exatamente. Tá? As pessoas que vão atender desde a secretaria, com bastante atenção ao que as pessoas procuram, o que as pessoas querem, tá? Porque senão as pessoas nem se matriculam pela informação mal dada na secretaria, pela informação que não tira as dúvidas das pessoas com relação aos programas e também aos preços. Tá? E outra coisa, você tem que ter uma filosofia de trabalho junto com essas pessoas que fique clara para as pessoas que vão fazer, vão participar dos seus programas, e isso realmente aplicado no dia a dia. Com isso, você vai ter, provavelmente, as pessoas mais certas para atuarem na sua escola de natação. Não é fácil, você não monta isso da noite para o dia, e leva tempo até você conseguir organizar uma equipe dessa ordem. Mas depois que você consegue, em geral, você fica tendo um colega trabalhando com você por mais de 15 anos. Aqui em Jacarepaguá, uma escola que é de um ex-aluno aqui da Escola de Educação Física, não sei se vocês já ouviram falar, Escola Tubarão. A Escola Tubarão de Jacarepaguá começou numa piscina pequena também. Hoje, são 5 piscinas. Tá? E na minha entrevista do doutorado, eu estive lá naquela escola e conheci um professor que trabalhava na escola há 19 anos. Há 19 anos esse professor trabalhava nessa escola e ele inclusive comprou um apartamento graças também à renda dessa escola, porque a escola também pagava muito bem todos os seus professores. Ninguém fica 19 anos trabalhando num local se não for bem pago, se não for bem considerado, se não desenvolver o seu trabalho da maneira como acredita que deve ser desenvolvido. E isso é investir em recursos humanos. Tá? Uma escola de natação ela pode ser construída. Isso é caro. É caro porque você precisa, além de pensar no custo da construção, você vai ter que pensar no terreno também, né? E os terrenos são caríssimos. Tá? Mas você pode, ao invés disso, terceirizar. Você abre uma empresa, vai a um clube, por exemplo, e tenta estabelecer um contrato de terceirização nos horários que o clube tenha de ociosidade do seu espaço. Aí você vai estudar com o clube quais serão as formas de terceirização, quem vai ser responsável pelo quê, qual vai ser a parte que você vai querer que caiba para você em relação ao que for arrecadado. Aí uma questão de entendimentos com o clube, com o colégio. Às vezes o colégio tem uma piscina, mas a piscina não está sendo devidamente ocupada. Você pode se apresentar à direção da instituição e fazer um planejamento em relação a isso e verificar se há um interesse da direção
em um trabalho terceirizado. E outros espaços, né, podem ser aproveitados também. Pode haver locação. Às vezes o local não quer saber de terceirização, quer que você pague um aluguel. A questão do aluguel pode ser muito interessante, mas precisa ser também sempre muito bem examinada. Eu fui convidado em 2002 fui convidado pelos proprietários de uma escola de natação em Petrópolis para ser o locatário da escola. Aí eu quis saber por que eles estavam querendo alugar a escola, né? O administrador disse que estava cansado, que ele queria diversificar as atividades dele e queria que a escola fosse administrada por alguém que entendesse da coisa, sabia do meu trabalho, aqui na universidade inclusive. Falei, tá legal. Eu já conheci essa escola foi criada em 1993, foi a primeira escola de natação em Petrópolis com piscina aquecida. Ela tinha uma proposta realmente de ensino muito avançada, baseada na psicomotricidade. Só para vocês terem uma ideia, ela em 93 já contava com 1.000 alunos, o preço médio por aluno era de R$ 66, mas numa época em que R$1 valia $1. Então hoje o dólar está a 2,50 aproximadamente. Vejam aí que não seriam 66 reais, seria algo em torno de 180 reais por mês. Agora você imagina, 180 reais por 1.000 alunos, são 180 mil por mês, em média. Tá? Por ano, são mais de 2 milhões e 100 mil reais a arrecadação. Uma escola boa. Então, quando disseram, professor, o senhor quer ser locatário da escola? Perfeito. Mas aí eu fui estudar a situação da escola. Né? Eles na época queriam um aluguel de 6 mil reais e queriam um valor de luvas na ordem de 25 mil reais. Eu quis então estudar as finanças da escola, porque vocês não devem assinar nenhum contrato de locação sem analisarem bem o ambiente, senão vocês vão contrair uma dívida que poderão não pagar. E quando eu fui analisar a situação da escola, a situação não era nada boa. Tá? Eles estavam com pagamento de professores em atraso há 3 meses. Só aí você já teria que arcar com uma dívida considerável. Tá? Eles estavam também com atraso em energia elétrica e no fornecimento dos equipamentos para o aquecimento das piscinas. Não dá para você fazer natação em Petrópolis se a piscina não for aquecida. Tá? E quando eu vi esses números, eu disse para eles, olha, sem chance, eu posso fazer com vocês o seguinte, esses 25 mil que vocês querem de luvas, tá? Eu vou usar para quitar essas dívidas. E quanto ao aluguel, a gente faz um contrato de 3 anos, mas o primeiro ano sem aluguel. Eu quero carência de 1 ano para tirar a escola de vocês do CTI, porque a escola de vocês está no CTI, ela está prestes a quebrar. Não tem condição de pagar 6 mil. E vocês já chegaram a ter 1.000 alunos. Hoje, vocês não estão com 500 alunos. Com esse número, a escola não se sustenta. Vocês mal estão arrecadando para pagar as contas e não estão pagando as contas adequadamente. Eles não aceitaram a proposta e eu, naturalmente, também não aceitei. E essa escola não existe mais. Ela, poucos meses depois, fechou. Então, a locação pode ser uma coisa interessante, mas se vocês forem convidados, analisem o ambiente, analisem realmente o processo. Façam o que nós chamamos de um plano de marketing, um planejamento estratégico. Né? Esse planejamento estabelece uma série de itens, entre eles a análise da situação, que aparece aqui, como eu mostro a vocês, e nessa análise da situação, se você está procurando, é uma coisa, se procuram você, é outra. Quando você está procurando, você faz o estudo, você analisa e oferece aquilo que você entende que vai ser um valor justo do aluguel. Se te oferecem, estude com muito cuidado. Tá? E verifique quais são os seus objetivos dentro da escola de natação. Objetivos devem ser formulados em termos numéricos. Tá? O que nós temos que saber com relação a números? Você
tem uma escola de natação em suas mãos. Essa escola é terceirizada, alugada, ou você construiu. Tá legal. Ela tem despesas. Mesmo se ela não abrir o funcionamento, ela já tem despesas. Tá? Desde o momento que você contrate professores, desde o momento que você compre materiais para cuidar da água da piscina, você já tem despesas reais. E você precisa ter um cálculo adequado de quais são essas despesas mensais. Em cima disso, estabelecer o preço que não só cubra essas despesas, como permita que você tenha condições de ter a sua retirada e um valor para investimentos na melhoria da escola. Tá? A sua retirada, eu gostaria de lembrar que ela sempre vai ser variável. Quem vai ter retirada fixa são os professores, os funcionários todos da limpeza, da secretaria. Você vai ficar com o que sobrar. Às vezes pode sobrar muito, às vezes pode sobrar pouco. Mas lembre-se, você comanda o negócio. Se acha que está retirando pouco, há duas alternativas. Uma delas é você se contentar com pouco e outra é você querer mais. E esse mais significa que você talvez tenha que dar mais aulas. Eu aconselho a todo mundo que vai abrir uma escola de natação que seja o seu principal professor e que acumule o maior número de aulas e de turmas, porque a arrecadação, nesse sentido, em grande parte, vai ficar com você. Contrate um outro professor ou outros professores nos horários em que você não puder dar conta, por diversos motivos. Aí sim contrate. E quando contratar, volto a dizer, contrate os melhores e pague o melhor para esses. Porque aí sim você vai ter condições de ver a sua escola crescendo da forma que você precisa e ela vai ser importante para você e também para eles. Eles não vão tratar a sua escola de natação como um bico. Eles vão tratar como um local decente e importante para a vida deles. Principalmente se você for daqueles, que eu também aconselho que seja, de pagar em dia, tá? E não vir com nenhuma história triste no final do ano. 13º, você vir com um sorrisinho amarelo, né? E dizer, pessoal, infelizmente a arrecadação não foi aquilo que nós precisávamos e o 13º vai ser fatiado em 6 parcelas a partir de março. Pô, mas março? A gente está aqui em dezembro. Que isso? A gente está trabalhando. Não, mas olha, eu vou pagar o salário de dezembro sem falta, tá? Mas férias e 13º, eu vou ter que fatiar a partir de março, isso vai ser pago. Pessoal, isso é lamentável, isso é patético. Você sabe que as pessoas estão trabalhando com você, pague em dia, não deixe de pagar os direitos, e inclusive 13º e férias na época adequada. É assim que a banda tem que tocar, senão as pessoas não vão levar a sério nem você, nem a sua escola de natação. Por isso eu aconselho que você seja o principal funcionário e contrate sempre que você não puder exercer uma determinada função. Tá? Eu chego inclusive a dizer que você deve ser até o piscineiro da sua escola de natação. Tá? Todo bom administrador de academias, ele tem que conhecer o funcionamento da sua casa de máquinas, a quantidade de cloro que ele tem que colocar, se vai usar ou não algicida de choque. Tá? Eu fui numa outra escola em Petrópolis, muito bem administrada por um ex-aluno aqui também, um ex-aluno, ele tem até o nome francês, François. A escola dele é muito bem estruturada e ele é tão cuidadoso, até no cuidado das máquinas e equipamentos, que ele me apresentou uma seção da escola de natação deles só de ferramentas que são utilizadas e que ele cuida com maior atenção para todos os consertos, reparos e reformas da escola. Tem que ser assim, tem que ser quase como aquele caminhoneiro que, se o caminhão deu defeito, ele está realmente atento a tudo que o caminhão precisa. E depois que as coisas estiverem boas, aí você pensa em contratar alguém que vá cuidar dessa parte, mas sempre supervisionando cuidadosamente. E aí os objetivos são número de alunos, quanto você precisa arrecadar. Tá? Os objetivos têm que ser objetivos numéricos realmente.
As estratégias, seus objetivos dizem o que você quer em termos de número de alunos, em termos de o que você precisa arrecadar. As estratégias vão dizer como você vai chegar lá. As estratégias podem envolver desde a boa elaboração dos programas até aquilo que você vai fazer em termos de marketing. Vai trabalhar com marketing mínimo, marketing médio, vai trabalhar com marketing agressivo, pouco provável. Marketing agressivo não é para pequenos negócios. Importante você sempre levar em conta prazos, custos e responsabilidades. Os prazos envolvem desde do seu planejamento anual até tudo aquilo que você precisa pagar nas datas adequadas. Os custos, tente lidar com eles da forma mais racional possível, sempre procurando a melhor qualidade com o menor desembolso. Qualidade boa a preço menor é possível, sim, dá um trabalhão, mas você consegue. E é importante que você não desista, porque se você tiver boa qualidade com um custo menor, isso vai ser importantíssimo para a tua sobrevivência no negócio. E responsabilidades. Dentro de um planejamento, as responsabilidades precisam ficar muito bem claras, muito bem definidas e muito bem profissionalizadas. Se não acontece que você, num dia que não possa estar à frente da sua escola de natação, ela não funcione adequadamente. Então, se você tem uma equipe de trabalho, se crescer um pouco, você tem uma equipe de trabalho com 5, 6 pessoas, as responsabilidades têm que estar bem definidas, a ponto de que um dia que você não esteja à frente da escola, tudo transcorra conforme o planejado, conforme o combinado. E isso tem que estar muito claro no seu plano. Além disso, a questão das propagandas e promoções, sempre que houver possibilidades, muito bem. Uma vez eu fiz uma distribuição de outdoors na cidade, na verdade 2 só. Quando eu falo de distribuição, dá até a ideia de um grande número. 2, mas 2 arrasadores. Tá? É que eu não localizei aqui as imagens, mas 2 arrasadores, eu tenho as fotos e tudo, muito bonitos, daqueles que as pessoas olhavam, que bacana, né? E eu ainda coloquei o seguinte, que todos os matriculados naquele ano concorreriam a uma viagem com direito a acompanhante à Disney World. Tá? Fiz isso. Funcionou muito bem. Foi um negócio muito legal, porque as pessoas primeiras eram atraídas pela qualidade do outdoor e também por aquilo que o outdoor oferecia em matéria de promoção. Agora é lógico, isso não dá para você fazer sempre. E outro, as pessoas não vão ficar só por causa da promoção. Isso é um pretexto para você chamar as pessoas para que elas gostem do seu programa e queiram fazer natação, não só durante aquele ano, mas por muitos anos. Natação e hidroginástica. Que realmente, se você planejar de modo adequado, você poderá ter alunos por muitos anos. Mas muitos anos mesmo. Quando eu digo isso, eu falo com a maior tranquilidade que você pode ter alunos durante mais de 10 anos. Depende do seu programa, depende da sua qualidade docente e da qualidade da sua equipe docente. E olha que não é pouca coisa. Você pensa uma pessoa, 10 anos pagando 12 meses de natação ou hidroginástica. Coloca aí um preço camarada, R$50 por mês. Por ano, essa pessoa vai desembolsar R$6.000. Em 10 anos, só essa pessoa terá desembolsado R$60.000. Eu não estou falando de juros nem correção monetária. Uma pessoa só. E ela vai ficar pelo quê? Vai ficar pela filosofia de trabalho que você implementar na sua escola de natação. Tá? Bom, em linhas gerais, pessoal, era isso que eu gostaria de comentar com vocês sobre a introdução à gestão de escolas de natação, tomando por base os aspectos que estruturam a gestão esportiva de qualquer empreendimento. Tá? Mas, é claro, isso é apenas uma introdução, vocês têm aí o meu e-mail. O objetivo de um evento desses, no meu entendimento, é nós estabelecermos uma linha de contato e à medida que vocês tiverem alguma oportunidade nesse sentido, está aí o meu e-mail, que não muda desde 1997,
Eu sou ligado ao UOL desde 1997. É meio muquirana esse provedor, mas é porque você entra no Gmail, que é de graça, você manda para uma lista de 600 pessoas. O UOL, quando você passa de 50, você não consegue, tem que repartir o número de destinatários. Mas eu não mudo porque fica ruim depois, as pessoas querem entrar em contato, perdem o e-mail, depois não sabem como achar. Então, quem estiver passando por uma situação em que, de repente, vai aparecer uma oportunidade de gestão em escolas de natação, ou gestão de outra atividade também, tá? Durante muitos anos eu fui professor na Universidade Gama Filho, da disciplina de gestão e marketing. E lá, o trabalho final da disciplina não era só escolas de natação. Era, por exemplo, a abertura de academia de dança, academia de musculação, empresa de corridas de rua. Né? Então, analisar os trabalhos finais dos alunos e a nota vinha em função disso. Então, a ideia foi trazer para vocês um pouco dessas informações, deixar essa fonte de contato e, é claro, se alguém gostaria de comentar alguma coisa, gostaria de perguntar alguma coisa, estamos aqui à disposição, até porque o programado era 1h30 e eu cumpri isso em 1h17. Né? Então, fico à vontade.